Fala galera, vamos com mais 4 análises para amanhã. Antes eu queria mandar um abraço para a galera de Portugal que tem comentado, curtido nossos vídeos aí, muito legal. Um abraço para a galera de Portugal. Eu separei 4 jogos, analisei 4 jogos para amanhã. O primeiro deles é pela Copa da Inglaterra, o Manchester United contra o Derby County. O Manchester United é o segundo da Série A, está atrás do Manchester City. Tem 5 vitórias, 3 empates, perdeu só 2 vezes o Manchester United. Tem uma média de 1,5 gol marcado por jogo, com uma média de 1 gol sofrido. O Manchester United ficou um dos últimos 10 jogos sem marcar gols. Em 9 dos últimos 10, o time do Mourinho marcou gol. E em 7 desses últimos 10, aconteceram mais de 2 gols e meio no jogo. Contra um Derby County que não é bobo, é o segundo colocado da Série B, atrás do Wolverhampton só. Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, uma ótima campanha do Derby. Tem uma média de quase 2 gols marcados por jogo com 0,3, sofre pouquíssimos gols, é uma defesa muito organizada o time do Derby County. Ele passou 7 dos últimos 10 jogos sem sofrer gols. No confronto direto entre eles, 3 dos últimos 4 jogos ambas as equipes marcaram, e em 3 desses 4 aconteceram mais de 2 gols e meio. O United vem de 4 jogos, são 3 empates, 1 vitória contra o Everton no último jogo, 2 gols do Lingard, e era isso que eu queria dizer. O time do United, ele tem uma defesa muito sólida. O Mignolet, o Romero, não sei qual goleiro vai jogar hoje pela Copa, tem o Smalling, o zagueiro, o Phil Jones. O meio-campo do Manchester United também é muito forte. Ele pode fazer fechadinho com o Fellaini e o André Herrera, que virou intocável nesse time do Mourinho, botando o Pogba um pouquinho mais na frente, o Mkhitaryan aberto de um lado, o Juan Mata do outro. Ele tá sem centroavante, né? O Lukaku e o Ibrahimovic não estão com condição de jogo. Ele tem o Martial, que ele não tem botado muito, ele colocou no último jogo, quem resolveu o jogo contra o Everton foi o moleque Lingard. Tem o Rashford também, que tem acho que 19, 20 anos. Ele pode fazer um time mais ofensivo, com o André Herrera e Pogba mais atrás, com o Juan Mata à frente, abrindo o Mkhitaryan de um lado e o Lingard do outro, com o Martial na frente. O problema do Mourinho tem sido fazer gols. Sofrer gols não é. A defesa do United... Tanto que o Mourinho mesmo disse, né? A gente tem sofrido gols bestas, mas por não fazer gols tem empatado o time do Manchester United. Eu vou apostar, o United vem com tudo no Old Trafford, o Mourinho está muito contestado, o time do United vem para cima, eu tenho certeza que ele vai fazer um time ofensivo. Eu acho que ele vem com Fellaini e André Herrera no meio campo, o Pogba mais à frente, eu acho que vai ser um meio campo ofensivo, bom passador. E eu vou confirmar o retrospecto deles. Eu vou com um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar 3-1 para o Manchester United esse jogo contra o Derby County pela Copa da Inglaterra. O segundo jogo também pela Copa da Inglaterra, o Liverpool contra o Everton. O Liverpool é o quarto colocado na Premier League. Tem 6 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota nos últimos 11 jogos, jogando em casa o time do Liverpool. Marcou 21 gols, tem uma média de quase 2 gols por jogo. Sofreu só 4 gols em 11 jogos o Liverpool. É menos de meio gol sofrido por jogo. Está invicto a 16 jogos o time do Liverpool. Não perde a 16 jogos. E em 5 dos últimos 5 jogos aconteceram mais de 2 gols e meio nos jogos do Liverpool. Contra o Everton do Wayne Rooney, que está em 9º lugar, perdeu para o Manchester United nessa semana, 2-0. Vem de 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas jogando fora de casa. Marcou 8 gols só, jogando fora dos seus domínios, menos de 1 gol de média. Sofre quase 2 gols de média fora de casa, com um ataque que faz quase 2. É um confronto bem desigual. Tá 4 jogos sem vencer o time do Everton. Os últimos jogos entre eles frente a frente foi 1-1, empataram no mês passado. E em abril desse ano, no final da temporada do 2016-17, o Liverpool ganhou 3-1. Nos últimos 6 jogos o Everton não ganhou, são 3 vitórias e 3 empates. O time do Liverpool tem a ampla vantagem no confronto direto contra o Everton. Eu vou de vitória do Liverpool. O Liverpool também tem essa zaga do Liverpool aqui para sofrer gol. O Mignolet é um bom goleiro, o belga. Tem o Matip também, é um bom zagueirão. O Henry Can no meio campo. E na frente a gente conhece, né? Tem o quarteto Felipe Coutinho, Sané, o Salah, que bateu o recorde de gols marcado no primeiro turno. Fez 23 gols esse primeiro turno. O Salah e o Firmino, Coutinho, o Salah e o Mané. É um ataque muito forte esse time do Liverpool. Eu acho que o Everton não aguenta. Eu vou de casa, o Liverpool ganhando, ou então um jogo acima de 1,5, porque eu vou cravar 2-0 pro Liverpool esse jogo. O terceiro jogo não é por Copa, é pela primeira divisão, o Calcio italiano. Fiorentina contra a Inter de Milão. A Fiorentina é a 7ª colocada, tem
Jogando em casa são 4 vitórias, 3 empates, perdeu só 2 vezes. Nos últimos 5 jogos, ela vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Empatou em casa com o Milan e com o Gênova, 1-1 e 0-0. Ganhou do Sassuolo de 3-0, perdeu da Roma em casa e ganhou do Torino, uma boa vitória para o Torino, que é uma boa equipe. Marcou 15 gols em 4, 3, 7, 2, 9. 15 gols em 9 jogos, uma média de 1,6 gols marcados por jogo. Sofreu 10 gols em 9 jogos, sofre um gol de média em casa o time da Fiorentina. Contra a Inter de Milão, que está muito melhor esse ano do que na temporada passada. Tem 5 vitórias, 3 empates, perdeu só uma vez fora de casa, fora do San Siro. Nos últimos 5 jogos, perdeu só uma vez, empatou 2, ganhou 2. Perdeu de 1-0 do Sassuolo, jogando fora de casa. Porra, Thiago, o time não ganha do Sassuolo fora de casa, vai ganhar da Fiorentina. Mas contra a Juventus e contra o Napoli, as duas potências do italiano, ela jogando fora de casa não sofreu gols contra a Juve e contra o Napoli. E ganhou do Cagliari e do Hellas Verona 3-1 e 2-1. Marcou uma média de quase 1,5 gol fora de casa o time da Inter e sofreu meio gol, 0,6 gols, 6 gols em 9 jogos a Inter. Frente a esse critério aqui que eu vou discordar, eu não vou seguir ele. Frente a frente, nos últimos 5 jogos, dos 5 aconteceram mais de 2,5 gols. Em 4 dos 5, ambas as equipes marcaram. Tá aqui os confrontos. O último foi 3-0 para a Inter em agosto. Em abril, 5-4 para a Fiorentina, parece resultado de pênalti. Aqui também, em novembro de 2016, um 4-2 para a Inter. São 2 vitórias para cada lado. 2 para a Inter, 2 para a Fiorentina nos últimos 4 jogos. O time da Inter tem uma defesa muito mais organizada. Tem o Handanovic no gol, o Miranda e o Hanok, a dupla de zaga. O Candreva no meio campo, o croata Perisic aberto. Do outro lado tem o Éder, o ítalo brasileiro, velocista, bastante habilidoso também. O Icardi, o italiano, tem feito bastante gols no ataque da Inter. Eu vou de fora empate, eu acho que o time da Inter tem tudo para ganhar esse jogo. Eu vou cravar, contrariando as estatísticas aqui do retrospecto entre eles. Eu vou contrariar, eu vou com um jogo abaixo de 2,5. Eu vou cravar 1-1 esse jogo. Tem o Vecino, o Gagliardini, o time da Fiorentina, é um meio campo bom também. Eu vou de 1-1 esse jogo. E o último jogo das nossas análises é pela primeira divisão iraniana, para manter o nível da coisa, né? Vamos para o Irã agora, Inglaterra, Itália e Irã. O Persepolis, que é o primeiro colocado da primeira divisão iraniana, contra o Nafteiran, que é o lanterna. Jogando em casa, o Persepolis tem a segunda melhor campanha do campeonato. O Teheran jogando fora, ele é o último no geral e é o último jogando fora de casa. O Persepolis tá pagando 1,25 esse jogo. Vale a pena apostar nesse time do Persepolis, porque em casa ele tem 5 vitórias, 2 empates, perdeu uma vez só para o segundo colocado. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, perdeu uma vez, exatamente esse jogo aqui. Aproveitou 70% dos pontos que disputou em casa o Persepolis. Tem uma média baixa de 1,5 gol marcado, 1,25 gol marcado por jogo, e uma média de 1 gol sofrido. Ele tem uma campanha muito melhor fora de casa do que dentro de casa, tem muito mais gols marcados, por isso que é o líder do campeonato. Contra o Nafteiran, que não ganhou para ninguém jogando fora de casa, empatou 2 vezes e perdeu 7. Nos últimos 5 jogos, são 5 derrotas. Eu acho que eu nunca fiz uma análise com um time que tem menos percentual de pontos aproveitados fora de casa do que esse time aqui. Tem 7,4 pontos percentuais aproveitados fora de casa. Ele marcou 6 gols, uma média de meio gol, e sofre 2. O confronto direto entre eles, o último foi 3-0, 2-0, 3-0, 2-0. O Persepolis é favoritaço para esse jogo, eu vou seguir a lógica aqui, ó. 2-0, 3-0, 2-0, 3-0, tá na hora de outro 2-0. Eu vou cravar 2-0 pro Persepolis. Beleza? Beleza, galera? São essas as nossas análises, nossas sugestões, palpites para amanhã. Se você curtiu, se inscreve. Se você quiser mais análise, me chama no Zap, tem o número na descrição do vídeo aí. Um abraço, boa sorte para nós, mano.